Bom dia, gente. Vamos estar dando encerramento, né, depois dos trabalhos de vocês, as temáticas relacionadas aos trabalhos, ao módulo de genética que a gente está estudando nesse período, né. Para encerrar esse módulo de genética, a gente ainda vai falar um pouco sobre transgênicos, né, misturando genes entre espécies transgênicos. Primeiro, a gente precisa entender o que são transgênicos, né, que alguns tem um trabalho de vocês que fala sobre transgênicos, sobre melhoramento genético. Então você já tem uma certa base nas discussões que a gente tem tido também pelas videochamadas em relação ao que são transgênicos, qual a influência dos transgênicos na nossa, principalmente na nossa alimentação. Então, organismos portadores de DNA de outras espécies, como as bactérias modificadas utilizadas na produção de proteínas humanas medicamentosas, são chamados de transgênicos, pois foram gerados pela transferência de material genético de outra espécie. Então, trans é diferente quando o termo trans, a gente tem cis e a gente tem trans. Cis é igual, trans é diferente. Quando eu falo transgênico, eu estou falando de genes diferentes. E mais específico, de genes de indivíduos diferentes. Como a inserção de genes de outra espécie em uma determinada espécie para que essa espécie seja melhorada de alguma forma. As técnicas de manipulação do DNA possibilitaram a transferência de genes também entre organismos eucarióticos, como animais e plantas. Nesse contexto, popularizou-se a expressão organismo geneticamente modificado como sinônimo de transgênico. Então, organismo geneticamente modificado é a mesma coisa de transgênico. Só se mudou-se este nome, pois transgênico estava muito voltado ainda para a parte alimentícia. Depois, quando os transgênicos começaram a mudar para a parte animal, para a parte de produção de plantas, de frutos mais cheios ou maiores, então modificou-se o nome, não modificou-se, apenas criou-se outro nome chamado organismo geneticamente modificado, que atualmente, conforme fala-se o texto, talvez os trabalhos de vocês abordem um pouco sobre isso, a gente fala dos transgênicos com uma naturalidade hoje em dia que não era falada antigamente, pois hoje é quase impossível não achar um organismo que foi modificado em uma geração anterior. Como a gente estudou, são gerações futuras. Pode ser que o tomate que você esteja comendo hoje, ele seja geneticamente modificado em uma geração muito atrás dele e que ele apenas perpetuou aquele gene. Mas no caso de animais, já que a gente trata muito de transgênico nas plantas, como são produzidos animais transgênicos? A primeira transferência bem-sucedida de genes entre animais foi realizada em 1981. Fragmentos de DNA de coelho contendo um gene para hemoglobina foram injetados em células-ovo de camundongo. Alguns dos camundongos originados desses zigotos tinham hemoglobina de coelho em suas hemácias. O DNA injetado no ovo incorporou-se a um cromossomo e foi transmitido de uma geração de células para outra durante as mitoses ocorridas no desenvolvimento do animal. Quando os camundongos transgênicos foram cruzados, o gene de coelho incorporado ao seu genoma foi transmitido de geração em geração, segundo as leis básicas da herança genética. Então, eu pego, por exemplo, relacionado ao sangue, a gente fez a árvore de sangue, a árvore sanguínea, e o que foi visto na época que a gente falou um pouco sobre sangue, que a consanguinidade, que no caso são os parentes que possuem sangues semelhantes ou têm alguma relação sanguínea, então são parentes, eles têm uma característica genética que pode se assemelhar. Como, por exemplo, pais sangue O, provavelmente vai ter um filho sangue O. Nesse caso, foi incorporado uma hemoglobina que não é presente nos camundongos, mas que é presente nos coelhos. Então, foi pego essa hemoglobina, esse gene dessa hemoglobina dos coelhos e inserido nos camundongos na célula ovo. O que é a célula ovo? É o zigoto. Lá no momento da fecundação, onde o espermatozoide e o óvulo se encontram, que ocorre a formação do embrião, logo depois a formação do zigoto, e no zigoto foi colocado esse gene, que foi passado de geração em geração. O objetivo da formação de animais transgênicos, ou até mesmo do trabalho com organismos geneticamente modificados, é principalmente a saúde de um dia conseguir curar algumas doenças por conta de um gene passado para uma próxima geração. Certo? Então aqui fala mais um pouco sobre isso, sobre a fecundação in vitro, que pode ter essa influência.
E aqui tem a questão dos ratos, né? Que aqui eu tenho um rato macho, o símbolozinho do macho, o rato fêmea, o DNA recombinante com o gene que se quer introduzir, a fecundação in vitro, né? Que eu pego o espermatozoide e in vitro operatório se une o espermatozoide com um óvulo, ocorrendo então a fecundação, até a formação do zigoto e automaticamente a inserção do DNA recombinante aqui, que foi tirado de outro indivíduo, inserido aqui na célula ovo. Colocação das células ovo no útero de uma fêmea, né, porque não tem ainda a possibilidade de desenvolver uma célula ovo e um zigoto fora da fêmea, só apenas do processo de fecundação. E desenvolvimento de filhotes recém-nascidos cujos cromossomos podem conter o gene de interesse que foi inserido no processo. Essa parte de transgênicos entre animais e plantas vai ser falado por um grupo, né? Vai ter um trabalho do grupo que não foi inserido, mas só para falar superficialmente, a gente tem que a manipulação genética de plantas é relativamente mais fácil que a de animais. A gente tem que a manipulação genética de plantas é relativamente mais fácil que a de animais, pois é possível obter uma planta completa a partir de uma única célula vegetal somática geneticamente transformada. O plasmídio da bactéria Bacterium tumefaciens, capaz de integrar com facilidade os cromossomos de umas espécies de plantas, principalmente Eudicotiledôneas, tem sido muito utilizado como vetor de clonagem. Com isso, tem aqui uma parte final, que é da ciência e cidadania que possui no livro de vocês, mas que tem alguns tópicos interessantes que eu coloquei aqui para a gente tratar, que é mais difícil do que o imaginado. Primeiro, em um artigo publicado na revista Nature, o diretor dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, Francis Collins, recorda que no anúncio da conclusão do sequenciamento do genoma humano, fez suas próprias previsões para 2010. E foi bem antes, foi em 2000, 2001. Ao lado do cientista e empresário Craig Venter, que encabeçava o consórcio privado criado para estudar o mesmo tema, Collins apresentou ao então presidente Bill Clinton uma série de lâminas de PowerPoint no qual vaticinava, em uma década, testes genéticos para apontar as chances de uma pessoa desenvolver uma ou mais doenças estarão disponíveis para uma dúzia de enfermidades e será possível reduzir o risco de desenvolver algumas delas com intervenções praticadas por médico por meio da medicina genética, que é o que se destaca, o que eu falei, que o foco principalmente da medicina genética, dos transgênicos, dos organismos geneticamente modificados, é a questão da saúde da população e do descobrimento de doenças antes mesmo delas existirem, ou o tratamento depois que elas já forem atacadas, já atacaram o indivíduo. Collins foi além, acrescentou que o diagnóstico pré-implantacional, análise genética do bebê ainda na fase de embrião, antes mesmo de implantá-lo no útero da mãe, estaria disponível em uma escala ampla e seus limites éticos seriam ferozmente debatidos. O cientista terminava suas previsões dizendo que em 2010 a proibição do preconceito genético, discriminação de uma pessoa por conta de alguma característica genética que ela tinha, seria uma realidade nos Estados Unidos e o acesso à medicina genética continuaria a ser desigual, especialmente nos países em desenvolvimento. Como o próprio Collins afirma no artigo, é justo dizer que praticamente todos os itens apresentados na ocasião já são, com algumas ressalvas, realidade. Ainda assim, uma década depois de completa a primeira versão do genoma humano, a ciência avança de forma sôfrega e, por vezes, errática no desenvolvimento de medicamentos e tratamentos baseados no conhecimento adquirido sobre os genes. Então, entendeu-se como um conhecimento que não se deu ainda uma produção muito grande a partir da descoberta que eles tiveram do mapeamento genético, que eles pensaram que teriam muito mais descobertas, que não foi o que aconteceu, considerando que, como eu já falei para vocês, apenas 3 a 5% do nosso DNA realmente funciona. E eles esperavam que muito mais disso funcionasse. Aqui são outros tópicos que eu trouxe, mas eu não vou ler todos, é só para a gente ter uma noção, longe da maioria. Da mesma forma que a polêmica, isso que é a continuação, mas da mesma forma, a polêmica possibilidade de analisar e selecionar o embrião que seguirá adiante na fertilização in vitro ainda é uma realidade muito distante da maior parte da população. A segregação começa pelos altos preços cobrados para se fazer um bebê de proveito, e a discriminação genética, por enquanto, é apenas objeto de divagações. Ninguém ainda foi relacionado diretamente com discriminação genética, de dizer que não pode, ou não vai fazer, ou não, isso é errado, ou coisa do tipo.
fazer inseminação artificial. Mas, em compensação, os altos preços fazem pouquíssimas pessoas terem condições de fazer inseminação artificial ou juntarem por muito tempo para poder conseguirem realizar esse sonho de ser mãe. Então é complicado conseguir inseminação genética, principalmente na época de hoje em que as coisas estão tão altas. Aqui é Craig Venter, que é o geneticista que estudou sobre o processo do mapeamento, né, genético, e fundou o próprio instituto, cuja função, o foco é a criação de genomas artificiais. Na medicina, os avanços mais significativos estão concentrados em identificar genes que causam ou favorecem o surgimento de doenças. A partir desse conhecimento já foi possível, por exemplo, silenciar a expressão de determinados genes com o intuito de tratar ou até mesmo evitar doenças. Em março do ano de 2010, uma equipe do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, conseguiu silenciar genes específicos ligados ao melanoma, a forma mais agressiva e letal de câncer de pele, usando nanopartículas para integrar no núcleo da célula sequências genéticas capazes de diminuir ou cessar completamente a expressão de um gene envolvido na doença. Então, essa é uma das características que a genética pode fazer e a medicina genética pode influenciar. Certo? Então, com essas características, com essas informações, a gente encerra essa unidade. Não vai ter atividade dessa vez para vocês, a gente vai encerrar por aqui mesmo, só no conteúdo. Na semana que vem a gente dá continuidade à aula agora do próximo módulo, que a gente já vai falar na videochamada de amanhã. Amanhã a gente vai dar introdução a aspectos globais da saúde e na próxima videoaula a gente dá continuidade já com a relação saúde e doença. Certo? Bons estudos para vocês. A gente encerra o módulo aqui. Envio o trabalho essa semana. Lembrem que até o dia 31, trabalho que eu passei para vocês. Semana que vem a gente começa um novo módulo e até o final do mês, até a metade do mês, a gente encerra esse bimestre. Tchau para vocês e até a próxima aula.